Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Convido você agora, neste momento, a voltar um pouco da sua atenção no tema de hoje, à luz da Bíblia. O tema que será o perdão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu e a irmã Karine, nós vamos aqui falar um pouco sobre este tema que é muito importante, tanto para aqueles que já servem a Deus, como também para aqueles que ainda não servem. Independentemente da sua religião, o perdão, ele é algo necessário mundialmente, para todos aqueles que vivem na face dessa terra. Aleluia. Eu quero aqui, em nome de Jesus, falar o que é o perdão. Louvado seja o nome do Senhor. Literalmente, né? Diz assim: o perdão é uma ação de se livrar de uma culpa ou ofensa. É um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor e outros sentimentos negativos sobre determinada pessoa ou por si próprio. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, o perdão na vida do ser humano não é a falta de liberar o perdão, melhor falando, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E há a necessidade de ser liberado esse perdão para que tanto você e outras pessoas sejam abençoadas. A irmã Karine, ela vai falar por que o perdão é importante na nossa vida. Por que e o pra quê, né? Primeiro que não há um ser humano na face dessa terra, questão de adulto, porque criança, ela é inocente, ela não sabe o que faz, mas a partir do momento em que nós temos entendimento do que nós estamos fazendo, o entendimento do bem e do mal, né, como a Bíblia diz, nós somos capazes de ferir e de ser ferido. E é por isso que aqui ele perguntou, o irmão César perguntou por que ele é importante. E além do porquê ele é importante, é para quê, né? Para que o perdão serve? Primeiro, porque ele é importante, porque ele liberta, né? Né, irmão César? Sim, com certeza. Primeiro, porque ele liberta. Eu já ouvi alguma frase que diz assim, que o perdão é libertador. Quando a pessoa não libera o perdão, a pessoa está presa em cadeias. Quem é crente, quem conhece a Deus, sabe que cadeias são essas, são as cadeias espirituais. Mas não falando apenas para os evangélicos, não, porque isso se estende, como o irmão César disse, isso se estende a todo ser humano, né? Porque com certeza, se você for puxar na sua memória, ou quem sabe você está até passando por isso, você já fez alguma coisa que magoou alguém ou disse, e com certeza já fizeram com você também. E há essa necessidade de liberar o perdão. Aí, para quê, né? Para que o perdão? Eu vou falar sobre saúde em 3 aspectos da vida do ser humano. Ele serve para a saúde mental, a saúde espiritual e a saúde física. A saúde mental, porque enquanto você está remoendo aquele assunto ali que lhe faz mal, você não tem paz. Não tem como você ter paz se você está remoendo algo. Enquanto você remoe, vai nascendo dentro do coração o rancor. E espiritual, porque não tem condições, isso é impossível. Eu posso dizer com toda certeza que isso é impossível. Você ter uma vida espiritual diante de Deus completa se você não tem perdoado, né? O irmão César mais pra frente vai falar um pouco sobre isso. E a saúde física é comprovado cientificamente que quem tem rancor, quem tem ressentimento e fica remoendo tudo isso no coração, o corpo ele sente, ele entende que a pessoa não está bem emocionalmente. E por isso algumas doenças, e não é para todos, isso não quer dizer que você está doente por isso, não é isso. Algumas doenças estão relacionadas
há um tempo determinado em que a pessoa vem sentindo tudo isso, remoendo muitas coisas ruins, né? E entre elas estão a hipertensão, a taquicardia, a gastrite, a asma, a bronquite, a artrite, a artrose, enxaqueca, que é doença que não acaba mais, né, meu irmão? Mas está relacionado ao que a pessoa fica remoendo ali do passado. Tem gente que vive realmente do passado, né? E não quer se liberar de jeito nenhum, não se libera e nem libera o perdão para ninguém, né? Acha que está certo em tudo e que não há essa necessidade. Mas o irmão César, eu vou perguntar aqui a ele, irmão César, o que é que nos causa se não liberarmos o perdão? Para isso eu quero ler aqui um versículo bíblico que se encontra lá em Mateus, capítulo 6, versículo 14, que diz assim: porque se perdoarde aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Aleluia. Então, isso quer dizer que a nossa vida, ela é baseada no perdão de Deus. E nesse versículo diz de uma forma bem clara que se eu não perdoar aquele que me ofendeu, quando eu também precisar de perdão, eu também não serei perdoado. Até porque nós colhemos aquilo que nós plantamos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E eu quero falar de dois tipos de pessoas envolvendo esse assunto do perdão, que é a pessoa que ela não consegue liberar o perdão. Tem pessoas que não liberam o perdão, guarda consigo e diz, não, de forma nenhuma, não libero, não perdoo, de jeito nenhum. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Ele diz assim, não foi a pessoa que errou, se quiser que venha pedir perdão. E ainda não perdoa, né? Aleluia. Que a Bíblia também diz que se nós tivermos alguma coisa com o nosso irmão ou no irmão com a gente, antes de nós ofertarmos a Deus, se colocarmos na presença do Senhor, nós temos que ir lá se reconciliar com o nosso irmão. Então há uma necessidade de tanto você que é evangélico, como você que é católico, que é espírita, não importa a religião que você siga, há necessidade de liberar o perdão. Tem pessoas que não liberam esse perdão e ela vive em cadeias espirituais terríveis. Ela pensa que ela não liberar o perdão vai fazer mal a outra pessoa, mas não. Aquela pessoa que não libera o perdão, ela vive uma vida perturbada, irmão. Tanto espiritualmente, como nós já vimos, que pode ser acometido de enfermidades que através do rancor, da mágoa, da raiva, e simplesmente por ela não querer liberar o perdão. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A segunda pessoa que eu quero frisar é a pessoa que não se perdoa, que é um tipo diferente de pessoa, porque tem delas que não consegue liberar o perdão e nem quer liberar o perdão, e também tem pessoas que ela não se perdoa por algo que cometeu. Isso é terrível. Essa pessoa, ela fica à beira de um precipício. Tem muitas delas que entram em uma depressão profunda porque ela praticou algo que ela mesma traz sobre si um juízo. Ela sente que nem Deus pode lhe perdoar, sendo que a própria Bíblia vai nos dizer que Deus, Ele perdoa qualquer tipo de pecado. Ele está de braços abertos para lhe perdoar, mas para isso, para que você venha a ser perdoado, você também tem que se perdoar. Tem pessoas que já estão anos e anos da sua vida que ela, por ter praticado algo que agravou a vida de alguém, mesmo aquela outra pessoa que foi o alvo, tendo lhe perdoado, ela mesma não consegue se perdoar. E isso está acontecendo na vida de muitos na terra e tem atrapalhado ao seu desenvolver tanto espiritual como o seu desenvolver material aqui na terra. Atrapalha no seu trabalho, atrapalha nas suas amizades, atrapalha na sua convivência no seu lar, porque você se tornou uma pessoa amargurada, porque não consegue se perdoar.
Louvado seja o nome do Senhor. E esse tema, ele abrange exatamente isso. É que, como a irmã Karen já falou, que o perdão, ele é libertador. Tanto você liberar o perdão, como você se perdoar por algo que você cometeu, você vai se sentir leve. Aleluia, louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Entenda que quando nós guardamos rancor, mágoa de alguém, aquilo faz algo terrível na nossa vida, irmão. Aleluia, coisa horrível é você estar próximo de alguém e você ter algo contra aquela pessoa e não ter aquele acesso de conversar, de dar um abraço ou de chegar da parte do Senhor, se você for evangélico. Aleluia, isso é algo diabólico. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. E só traz malefícios para a nossa vida. A falta de liberar o perdão e também você que não consegue se perdoar. Tem mulheres, tem homens que vivem, como a irmã Karen falou, vivem no passado ainda. Famílias estão sendo destruídas, relacionamentos onde Deus está querendo abençoar, está estagnado porque simplesmente dessa palavrinha tão pequena, aleluia, que é tão difícil de alguém querer torcer o braço e dizer, me perdoe, eu errei. É difícil o ser humano querer reconhecer que errou, irmão. E relacionamento sem o reconhecimento de que um errou, que um precisa ser perdoado, está fadado à falência. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Irmã Karen vai falar sobre isso. Que, como o irmão César falou, é algo realmente muito difícil. Mas quando nós nos posicionamos e pedimos ajuda a Deus, porque é impossível você fazer isso sem a ajuda de Deus. Quando você pedir ajuda a Deus, que você seja sincero com Ele, dizer, Senhor, eu não consigo fazer isso. Para falar a verdade, eu nem quero fazer isso, porque o coração muitas das vezes não quer, mas você sabe que é necessário isso. Você começa a orar ao Senhor pedindo ajuda, que Ele vai começar a te fazer entender que você precisa e vai querer fazer isso. Aí vai ficar tudo mais fácil. Com a ajuda de Deus. Pronto, exatamente isso. Isso daí é a fonte que vai lhe dar força para você vencer essa mágoa aí que há no seu coração. E poder liberar o perdão que é necessário para que Deus possa abençoar a sua vida. A irmã Karen, ela vai citar aqui algumas situações que precisa liberar o perdão. Tem 4 pontos aqui, e um primeiro deles que eu quero falar é na amizade, né? Quantos amigos estão afastados um do outro por causa de uma besteira que um falou para o outro e o outro não entendeu e acabou separando a amizade até de anos, né? E para falar sobre isso eu gostaria de ir para a Bíblia. Lá em Provérbios 17, versículo 9, diz assim: aquele que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que revolve o assunto separa os maiores amigos. Às vezes tem 2 amigos conversando ali, aí um toca num assunto que já faz um tempo que passou, o outro até já esqueceu, mas aquele não esqueceu, e ele está ressuscitando o assunto e acaba ficando aquele arranhado entre eles. A amizade nunca mais é a mesma, né? Por falta do perdão. E às vezes uma história tão bonita se acaba por falta disso, né? Na igreja, principalmente na igreja, infelizmente existe, e não deveria existir, mas existe. E a Bíblia diz que nós somos membros de um corpo. O cabeça é Cristo, e o Senhor diz ao quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. Né? Porque o Senhor diz que é como um óleo precioso. Lá no fim do Salmo, o Senhor diz que o Senhor ordena a bênção, onde há união. E infelizmente, no meio do povo de Deus há isso. E acredito, infelizmente, irmãos, e eu digo categoricamente, infelizmente existe isso. Mais até do que lá fora. Mas o Senhor diz lá em Mateus 18, 21, 22, assim, ó. 18, 21, 22. Então Pedro, se aproximando
dele disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Nós somos irmãos. E se você é pai de mais de um filho, você vai entender o que eu estou falando, porque não tem coisa mais chata. E eu sou uma mãe e eu digo isso com toda certeza, do que ter um filho seu ali, chega para você e diz: mãe, fulano disse isso, fulano fez isso. Menino, vai se aquietar e pouco mais chega o outro na sua perna: mãe, fulano disse isso. Imagine Deus chegar diante de Deus reclamando do que o irmão falou, né? É chato isso, é constrangedor. O Senhor quer que nós vivamos em união. Chegar diante dele em oração: Senhor, fulano fez isso, mas perdoa. Me ajude a perdoar, eu não quero levar isso adiante não, porque isso vai me fazer mais mal a mim do que a ele mesmo, né? Né, irmão Sérgio? Aleluia. E sobre isso, o perdão na igreja, tem crentes, irmão, tem homens e mulheres que ele não libera o perdão, vive intrigado com o seu irmão, e na hora que um pregador chama: irmão, quem quer ser abençoado, a pessoa é o primeiro que está lá na frente. Imagine só. É impossível, lhe digo, é impossível você ser abençoado com coração rancoroso. É impossível você receber uma bênção do Senhor se você está intrigado com teu irmão, meu filho. Deixa eu te dizer ainda algo mais profundo. É impossível você que é evangélico, você entrar no céu com um coração rancoroso e guardando raiva e mágoa do seu irmão. Então nesta manhã Deus fala com você e te diz: se reconcilie com o teu irmão. Deixa essas besteiras para lá, meu filho. Deixa, não permita que o diabo use isso para poder te tirar da posição aonde Deus já te colocou. Não permita que o diabo use essa arma que é rancor, que é raiva, que é mágoa, para poder te tirar da porta do céu, meu filho. Não vale a pena, eu lhe digo, não vale a pena de forma nenhuma. E outra é no trabalho. Colossenses 3:22 diz assim: vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. A gente cansa de ver, né? Patrão e empregado, um não gosta do outro, e principalmente o empregado não gosta do patrão. Isso é a coisa mais comum de acontecer. Acontece demais. Né, irmão César? E o empregado vai: eu vou pro trabalho porque eu tenho que ir, mas amanhã eu não vou não. E se ele quiser me botar para fora, bote. E é se quiser que eu vá, porque se não quiser eu não vou, né? A gente cansa de ver essas coisas, né? Mas o Senhor, ele diz, vós servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne. O Senhor está falando da nossa vida secular, né? É difícil você não ter respeito nem pelo seu patrão, rapaz, que lhe paga o que você trabalha. Procurar ter mais respeito, porque isso é honrável diante de Deus, né? Às vezes o patrão não é muito bom também de se lidar não, mas aí cabe a nós. Tem coisas que são responsabilidade nossa e outras que são responsabilidade dos outros. Mas quando você toma a sua responsabilidade, o resto fica mais fácil, né? Nós não podemos fazer o que os outros não podem fazer por nós, né? Aleluia. E tem, falando na questão do trabalho aí, tem momentos que muitos pais de família, mãe de família, têm perdido os seus empregos por besteiras, viu? Verdade. Porque não quer dar o braço a torcer, aí está passando por luta, porque não consegue de forma nenhuma se submeter. Porque é difícil, irmão, porque você que é evangélico, você conhece a Deus. Mas tem muitos patrões por aí, ou aquele que você presta serviço, que não conhece a Deus, ele age de forma ímpia mesmo. Mas eu e você temos que ter aquele espírito de mansidão. Não é fácil, mas eu e você temos que ter o espírito de mansidão e nunca fazer nada, aleluia, no momento que você está de cabeça quente, porque vem prejuízo. É como o Senhor diz, né? Irai-vos e não pequeis, né? Você pode se irar, mas não peque não.
Isso traz, irmão. Traz, e são experiências próprias que eu estou falando, traz consequências gravíssimas para a vida do ser humano, viu? E o último ponto aqui é no casamento, chegando num ponto aqui bem complexo, né? Casamento é igual aquele ditado que diz da rapadura, né? Rapadura é doce, mas não é mole não, né? E assim é o casamento, é bom, mas não é fácil, de forma nenhuma. Em dia que você amanhece de manhã, você já tem que estar liberando o perdão, porque o homem ou a mulher, só Jesus na causa, né? Tem dia que você não consegue nem olhar para a cara do outro, viu, irmão? É assim mesmo, é normal. É natural, é isso, pois é. E a pessoa tem que se posicionar, porque se você casou, meu irmão, aguente aí o tranco, porque é até que a morte nos separe. Depois disso daí você está liberto. Nem você. É algo que foi criado por Deus, irmão. A primeira obra de Deus, como primazia, o primeiro casamento que houve de Adão e Eva, foi criado por Deus. Então é um projeto de Deus a família, o casamento, o relacionamento entre os cônjuges. E o diabo, ele luta ferozmente para poder destruir o casamento. Quem nunca teve uns arranha no casamento, né? Quem nunca teve discussão ou briga? Aleluia. Se tiver um casal que diz assim, seja crente ou seja descrente, que nunca brigou, irmão, desculpe me dizer, mas eu não acredito. Porque se o casamento é complicado, é justamente por conta disso, por causa das picuinhas, das confusões que acontecem dentro da família, né? Às vezes o marido acorda de manhã, que vai dormir bem, mas acorda com a cara de bicho que você não sabe nem o que aconteceu, e assim ao contrário também. Às vezes a mulher vai dormir com a cara de bicho, acorda com a cara de mais bicho ainda, né? Você diz, rapaz, mas quem é crente não acontece não. Que conversa é essa, filho? Tem dia, se a gente pudesse, a gente saía de casa e voltava tão cedo, mas é assim mesmo. Como a Bíblia diz, o certo é: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Se você for dormir, procure não dormir intrigado com seu esposo, procure sempre... Isso aqui é um assunto para outro quadro. Para outro quadro, que o tempo já foi. É para outro quadro, vai dar certo, viu? Vamos deixar aqui. Eu vou terminar aqui com uma frase de... Meu filho, diga o nome desse homem aí, por favor. Quem é? Esse daqui, ó. É porque é inglês, irmão, e eu não sou muito chegado em inglês não, sabe? Shakespeare. Ele não sabe não. Irmão, é Shakespeare. Shakespeare. Eu acho que é. Botou o nome errado. Assim, guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Tá entendendo o negócio? Se você guarda um negócio assim, quem vai se sentir mal é você. Outra pessoa vai viver feliz da vida, não tá nem aí pra você, né? Pra você, pra tu, como a gente fala. Aí você morre, perde a sua salvação e aquela pessoa tem a chance de ir pro céu. E assim é. Esse foi o tema de hoje. Peraí, meu irmão César. E quando você perdoa, aí a outra pessoa vai estar lá, rapaz, fulano me perdoou. Vou deixar isso pra lá, né? Aí pronto, acaba a guerra, né? Se não colocar lenha na fogueira, irmão, como foi o tema passado, o fogo não se alastra não. Se você não colocar a lenha, vai se apagar e Deus vai abençoar o negócio. Esse foi o tema de hoje do quadro A Luz da Bíblia. E sábado que vem nós estaremos com mais um tema, viu? Para a glória de Deus. Nós vamos ouvir agora uma palavra poderosa aqui pelo presbítero Antônio Balbino.